muito conteúdo, muitas promoções também no nosso Instagram. E aqui ao vivo pelas ondas da 94,7. O assunto agora é sobre Piracema e preservação dos rios. O Sargento Renan está aqui ao vivo conosco, e Polícia Ambiental do Meio Ambiente, né? E a Piracema, gente, é um período decisivo aí para a reprodução dos peixes nos rios. A preservação dos rios e da vida aquática é um dos grandes desafios ambientais da atualidade. Durante a Piracema, período em que os peixes sobem os rios para reproduzir, a pesca sofre restrições importantes para garantir aí a continuidade das espécies. Como o Sargento Renan já me disse aqui em off, a Piracema já se encerrou, porém tem outras restrições e ele vai falar sobre isso agora conosco, viu? Ele está aqui ao vivo conosco, o Sargento Renan, da Polícia Militar do Meio Ambiente. Ele vai explicar como funciona a Piracema, quais são as regras e como a população pode colaborar para preservar aí os nossos rios, tá bom? E você também pode fazer pergunta, fica à vontade no nosso Instagram e também o nosso WhatsApp. Vem pro Zap que tem promoção, viu? 359-9733-0094. Sargento Renan, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindo à Rádio 94. Obrigado. E, Sargento Renan, para a gente começar, o que é a Piracema e por que esse período aí é tão importante para os peixes? Bom, a palavra Piracema, ela vem do tupi, significa a subida do peixe. É o período no qual o peixe ele vai subir para as águas mais calmas e aonde haverá reprodução. Então começa no começo de fevereiro, no dia 1º de novembro, inicia a Piracema, a subida do peixe, na qual ele vai se reproduzir nas águas mais tranquilas, nas nascentes, e esse período vai se encerrar no dia 28 de fevereiro. Então nesses meses, de 1º de novembro a 28 de fevereiro, é a restrição para as pescas, porque é o período na qual todas as espécies estarão ali em período de reprodução. Então, é um período importantíssimo e deve ser respeitado, né? Mas tem outras restrições durante todo o ano, né, Sargento? Com certeza. Durante todo o ano, nós temos regras para a pesca. E aqui eu já divido, né? Nós temos aquele pescador que nós chamamos de pescador amador, que é aquele que vai para o lazer, com um filho, com família, que é o pescador de barranco, né, popularmente falando. Esse, ele tem umas regras mais tranquilas, ele precisa de uma licença de pesca, que ele tira na internet mesmo, muito simples, a regra para ele, né, o tipo de equipamento, os molinetes, a vara simples que ele pode usar ali para fins mesmo recreativos, e o limite de pescado que ele pode levar para casa é bem pouquinho, só 10 quilos, só para consumo próprio. E em contrapartida, nós temos a regra para o pescador profissional, que é o que vai pescar com rede, com tarrafa, com equipamentos, ele faz daquilo ali a sua profissão. E esse produto é o produto que vai estar no final nas prateleiras, nas peixarias e açougues para o nosso consumo. Então esse ele tem regras mais restritivas. Ele vai estar com embarcação, ele vai colocar a rede no ambiente aquático. Então temos regras tanto no período comum como no período da Piracema. E a Piracema é um momento muito especial, essencial para garantir que essas espécies continuem reproduzindo, existindo em nossos rios, né, Sargento? Exatamente. É um ciclo muito perfeito, na qual o peixe, quando ele desova nas águas mais calmas, esse ovo ele vai descer o rio e parar nos locais que a gente chama de lagoa marginal, que são aquelas lagoas que não ficam cheias durante todo o ano. Elas só enchem no período de reprodução. E aquele mato que foi crescendo ali no período que estava seco, ele se decompõe e é o alimento do alevino que quando ele cresce um pouco, ele vai voltar para a calha do rio. Então é um ciclo importantíssimo na qual a pesca profissional ela é totalmente fechada e a pesca amadora ela tem uma série de restrições para garantir ali a existência, a continuidade daquelas espécies de peixe. Além do que você citou, Sargento, quando a Piracema acontece, o que muda na prática aí para os pescadores? Na prática, a pesca profissional ela é interrompida. Então nós não podemos ter rede, não podemos ter tarrafa. O pescador profissional ele recebe, né, um seguro-defeso durante esses meses para o subsídio da sua família, né? Então ele recebe ali um auxílio, de maneira que não pode exercer suas atividades. E o pescador amador, ele só pode a pesca de barranco, em determinados locais. Então, por exemplo, nós temos restrições de pesca em cachoeiras, em desembocadura de rios, próximo a reservatórios, próximo a barramentos. Na Piracema, essa distância aumenta ainda mais. Na nossa realidade, fecha totalmente a pesca da ponte de Ribeirão Vermelho até o reservatório de Camargos. Então, nesse trecho, não pode nenhum tipo de pesca durante a Piracema. E é muito importante aí, né, que os pescadores aí fiquem atentos a essas regras, às datas também, porque já terminou a Piracema, né, Sargento?
Findou em 28 de fevereiro, isso mesmo? Findou em 28 de Cada fevereiro. estado tem uma data? Seria isso, sargento? A bacia ela é estudada, né, de maneira a entender na bacia do Rio Grande, no nosso setor, qual que é o período de reprodução dos peixes. Então, em outras bacias, a regra muda, porque ela não é um calendário fixo no sentido humano, é pensado na reprodução. Então, pode ser que nesse momento existam outros estados que ainda se encontram na Piracema. Exatamente, exatamente. Na nossa bacia, né, a legislação ela vem acompanhando esse período, mas o órgão ambiental pode entender que houve uma mudança na dinâmica do peixe, porque ele se... É estudado, né? É estudado. Ele se direciona pelo tempo com as cheias e com as vazantes dos rios, né? Ele se direciona dessa maneira. Como nós temos várias situações climáticas, então todo ano é revisto, ou deve ser revisto, para ver se realmente é aquele período ali de reprodução dos peixes. E agora estamos fora da Piracema, mas existem restrições também durante todo o ano, seria isso? Existem restrições. O pescador amador, nós sempre orientamos, ele precisa de um documento, uma carteira de pesca. Ele tira na internet mesmo, é bem tranquilo, bem simples de fazer. E o pescador amador, ele faz aquilo por hobby, né? Então ele pode pescar ali até 10 quilos, tem a medida mínima do pescado, cada espécie tem uma medida mínima. Então o dourado só pode ser tirado do ambiente aquático se tiver pelo menos 60 centímetros. Então cada peixe ali, ele tem um mínimo, né, para garantir mesmo a perpetuação daquela espécie. Temos espécies que são exóticas, que é o caso do tucunaré, que não é da nossa bacia, uma espécie que a gente chama de alóctone. Temos as tilápias, que também não pertencem à nossa bacia, são exóticas. Mas o pescador que tem dúvida, ele pode entrar em contato conosco. Estou saindo aí para uma pescaria, estou pensando em ir para tal local. A gente orienta, o objetivo nosso é sempre educar. O Marcos está aqui conosco, bom dia a vocês. Tem algum peixe que não entra na Piracema? Tem, sargento? Os peixes exóticos, que é o caso do tucunaré e da tilápia, eles não entram nas regras de Piracema, né? Desde que o local seja permitido. Então, na nossa região, especificamente, o trecho do Rio Grande, que vai de Ribeirão Vermelho até lá em Itutinga, ele fecha totalmente. Então, nesse local não pode, mesmo sendo tilápia, mesmo sendo tucunaré. Agora, para baixo da ponte de Ribeirão Vermelho, onde não tem restrição, ele pode fazer ali a pesca da tilápia, pode fazer do tucunaré. Só que naquela pesca pode ser que vá algum peixe nativo e morde a isca, né? Aí aquele peixe nativo ele tem que fazer a soltura e deixar ele na natureza. Importante esses detalhes aí, Sim. Né? O Celso está conosco. Quais são as principais infrações aí que são cometidas durante a Piracema, sargento? Sobretudo pesca em local proibido. Aqui nós temos um problema próximo ali à usina do Funil, né? Um trecho proibido permanentemente pela questão da ictiofauna, né? Que é a fauna aquática. Nós temos alguns problemas, né? Com pessoas que insistem em usar redes, tarrafas, que vão fazer ali as modalidades de pescas, que já são restritas ainda mais na Piracema. Então, o peixe está numa situação vulnerável de reprodução. E ali é instalado rede, né, no ambiente aquático. São as principais infrações que nós temos, né? O comércio do pescado, durante a Piracema, ele também é mais restrito. Então, as peixarias, eles têm que ter um controle, eles declaram o estoque para o Estado. Olha, eu tenho aqui tantos quilos de tal espécie, e à medida que ele vai vendendo, ele vai dando baixa, para não fomentar a pesca ilegal durante esse período. E a Piracema é extremamente importante. E a Piracema é extremamente importante, né, sargento? Até porque, se não houver esse período em que eles possam reproduzir, não vão continuar essas espécies, seria isso? Exatamente. E o meio natural, a natureza em si, né, ela é bem complexa. A natureza em si ela é bem complexa. É um ciclo, né? Porque se eu tenho um problema na fauna aquática, eu vou ter um problema com insetos, eu vou ter um problema com anfíbios e vou ter um problema com répteis. Então, é um ciclo natural onde tudo se completa. Então, é extremamente importante uma boa qualidade, uma boa continuidade das espécies nativas da bacia, de uma bacia aquática. E, sargento, existe alguma espécie de peixe aí que precisa de uma atenção ainda maior durante a Piracema? Algumas espécies, elas têm um comportamento diferente na reprodução, né? Então, o dourado, por exemplo, que é um peixe que precisa de corredeira, ele tem um comportamento de vida um pouco diferente. Então, nós temos o sistema de transposição aqui na usina do Funil. Então, algumas espécies, elas são mais atraídas, outras nem tanto. Então, sim, principalmente as espécies nativas da nossa bacia, tem uma atenção especial.
Tem um ouvinte aqui conosco. Bom dia. Com o barramento da usina do funil, existe estudo que torna eficaz aí o uso do elevador de peixes mesmo, sargento? Sim, para quem não conhece, no reservatório da usina do funil, nós temos um elevador, né, lá. Esse elevador é diferente, né, em algumas hidrelétricas funciona com escadas, né? Esse não, esse é um elevador mesmo, mecânico, né? A espécie ela é atraída para um determinado local e naquele local tem uma caçamba que vai levar os peixes para a parte superior. Existem sim estudos, todos os anos é acompanhado através de estudo científico. Algumas espécies são catalogadas e nós sabemos que é efetivo para determinadas espécies, para outras espécies é um desafio a mais lá, que é estudar todo ano as práticas a gente chama de troca genética, mas também de transposição de peixes. Obviamente o ser humano interviu e é diferente do que como se fosse o Rio Grande naturalmente, né? Fica diferente. Mas existe sim um estudo, todo ano ele é reavaliado referente a essa questão da transposição. Estamos ao vivo aqui pelas ondas da 94,7, 11 horas e 54 minutos. E você está acompanhando o nosso bate-papo aqui sobre Piracema e outras regras aí também que acontecem durante todo o ano para preservação. Existe alguma espécie em extinção que corre risco de extinção, sargento? Nós temos no estado de Minas, né, uma lista de animais que estão, né, em extinção. Na ictiofauna, na nossa região, por exemplo, o jaú. E tanto é que não é permitida a captura dele em nenhum tipo de situação, por questão da diminuição da quantidade. Então, expressamente proibido. Proibido. E como que funciona o trabalho de fiscalização da Polícia Militar e do Meio Ambiente nesse período? Nós temos várias frentes de trabalho, que vão desde a fiscalização do comércio, né? O bom comerciante que declara seu estoque, que tem o controle de pescado, né? Vai desde essa fiscalização até os patrulhamentos embarcados. Nós fazemos patrulhamento embarcado, chamamos de patrulha aquática, né? Com o uso das nossas embarcações no ambiente aquaviário, e também a fiscalização cotidiana ali, né, de conversar com o pescador, aquele que está numa localidade ali na pesca de barranco, a gente acompanha piscicultura, os Pesque Pague, orientando as pessoas, né, sobre as maneiras corretas de lidar nesse ambiente de restrição. 11h56, estamos ao vivo com o sargento Renan, que está falando quais que são as infrações mais comuns ali que vocês encontram, já perguntando. Teve uma pergunta de um ouvinte, né? Pode reforçar também, claro, sargento, durante a Piracema. Durante a Piracema e até fora da Piracema, né? O que mais orienta as pessoas é quanto ao equipamento. O pescador amador, isso eu deixo muito claro, ele não pode usar rede, ele não pode usar tarrafa, são equipamentos que são de uso restrito do pescador profissional. E o pescador profissional, ele tem uma série de regras para usar esses equipamentos. A pesca sem licença, a pesca em locais proibidos, a pesca ela é restrita próxima a cachoeiras, próxima a corredeiras. Então aqui, né, na nossa região eu posso destacar as usinas, né? Temos aqui a usina do Funil, mas temos também a usina de Tutinga, a ponte ali de Tutinga da 265, as pessoas pescam ali e muitas das vezes não sabem, é um ambiente proibido, né, devido ali às corredeiras. Então são infrações que nós deparamos, né, não só no período da Piracema, como durante todo o ano. Pesca em local proibido e o uso aí de equipamentos que são restritos. E você também está acompanhando a entrevista ao vivo aqui pelas ondas da Rádio 94. Houve uma queda de energia em nossos transmissores, ficamos aí fora do ar pelo rádio por alguns instantes e já estamos de volta. E também quem acompanha pela live, seguimos aqui normal. E a Betânia está conosco, ela está dizendo... sargento, como que a população pode ajudar a proteger os peixes de uma forma geral? De uma forma geral, é entender como é que funciona a pesca, né? Na dúvida, sempre nos pergunte, temos os nossos canais de comunicação, o IEF, né, que é o Instituto Estadual de Florestas, que é o detentor da pasta de pesca no estado, também pode ser contactado para orientar. E algumas condutas, né? Olha, estou vendo aqui uma pessoa com rede, numa modalidade suspeita, pode repassar. Se preferir anonimato, pode ligar 181, que nós vamos receber essas informações e dar o devido combate, né, ao pescador. O problema não é o pescador amador, familiar. O problema é a pesca predatória, aquela pesca que não respeita os limites ali do ambiente aquático, os limites da natureza. E caso uma pessoa presencie ali a pesca ilegal ou alguma agressão ao meio ambiente, como que ela pode denunciar? Você já disse que de forma anônima, né, sargento? Sim. Não precisa se identificar. O importante é que faça essa denúncia, que participe, né? Para que nós possamos aí ter a preservação dos peixes, né?
E aí nós vamos aqui continuando com a nossa entrevista. Tem pergunta aí? Manda para cá, 359-9733-0094. Cristina está conosco. Se uma pessoa pega pescando irregularmente, o que acontece com ela? A pesca irregular, ela gera uma série de situações. Primeiro, obviamente, uma questão administrativa, né? É feita a multa, e a multa vai depender ali da situação, né? O quantitativo, mas são multas elevadas. Os peixes, se estiverem vivos, são reintroduzidos no ambiente. Se não estiverem, eles são avaliados, né, por inspeção sanitária e doados para instituições filantrópicas. Mas tem uma parte penal, né? Tem crime referente à pesca, por exemplo, com equipamento proibido. Então a pessoa não tem essa noção que se eu estou pescando com uma rede e não tenho licença, aquilo ali é um crime. A pessoa vai para a delegacia, vai responder em flagrante delito. E para a gente finalizar, Sargento Renan, qual que é o recado aí que você deixa para os pescadores e também para a população aí sobre a importância de respeitar não só a Piracema, como também outras regras que acontecem aí durante todo o ano? A natureza, o ambiente natural, ele tem um limite de absorção da atividade humana, né? Então a WWF estuda isso, nós chamamos aí do dia da sobrecarga da Terra. Então, cada ano a gente percebe que esse dia é mais cedo. Então vai chegando ali em meados de agosto, nós já consumimos mais recursos que o planeta tem a nos oferecer. A partir de então, a gente entra numa espécie de cheque especial para todas as coisas. Então, isso tem demandado muito, né? A questão de preservação. Então, a orientação é o melhor caminho. Olha, eu vou fazer uma determinada intervenção, eu preciso construir essa árvore aqui, eu acho que ela está com risco de queda. A informação é o melhor caminho. Nos procure, nos pergunte, procure um bom assessor ambiental, pesquise antes de qualquer momento. Olha, eu tenho um momento de lazer, eu vou viajar, eu quero pescar. Procura saber quais as regras daquele município, quais as regras daquele estado. Eu vou pescar no Pantanal, tem regras específicas lá. Então a orientação, a informação é sempre o melhor caminho. Muito obrigada, Sargento Renan, né, pela participação, pelas orientações aí, né, necessárias. E a Piracema é um período aí fundamental para garantir a reprodução dos peixes, a manutenção da vida dos rios. O trabalho da Polícia Militar do Meio Ambiente é essencial para a fiscalização. Mas a conscientização da população também faz toda a diferença. Respeitar as regras é contribuir diretamente para a preservação da natureza e para as futuras gerações também possam aí desfrutar das nossas riquezas naturais. Recebemos o Sargento Renan, da Polícia Militar do Meio Ambiente. Falamos sobre Piracema e preservação dos rios. E se você não conseguiu pegar aí a nossa entrevista, chegou agora, pode continuar assistindo-a em nosso Instagram, @Rádio 94 Lavras. E daqui a pouco eu volto e você continua participando também, porque tem aí sorteios rolando para você no final do programa. Tem presente?